Beleza. Bom, pessoal, vamos então dar mais um passo em direção ao nosso bate-papo sobre Bom, só responder aqui o Guilherme. Guilherme, dura até as 8 horas, tá? No máximo até as 8 horas. Depende aqui das dúvidas do pessoal, mas não passaremos das 20 horas. Então, no máximo, aí mais uns 50 minutinhos a gente está trocando essa ideia aqui. Bom, pessoal, então seguindo, essa vai ser a nossa terceira aula, salvo engano. A gente vai continuar o nosso tour virtual. Agora é um terceiro apartamento, tá? Eu escolhi aqui um apartamento mais novo, mais moderno. É um apartamento para a gente sonhar um pouco, né? Um aluguel aí de 30 mil reais por mês. Então, vai que um dia a gente mora consegue alugar um apartamento desse de frente para o mar aqui em Florianópolis, né? Mas eu escolhi esse apartamento, pessoal, porque ele tem aqui alguns detalhes de um padrão bem interessante. Tem alguns eletrodomésticos, móveis e assim por diante, bem interessante também para a gente conversar, tá? Então é nele que a gente vai começar. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e bora lá. Lembrando, pessoal, o foco aqui é sempre, nesse nosso momento que a gente está passando, olhar a descrição dos itens, os testes dos itens, entender questão de material dos itens, com ênfase ali em evitar problemas, em como fazer isso para a vistoria de saída, tá? Então, principalmente evitar problemas lá na frente, assim, para que o proprietário, depois de 2 meses, não apareça cobrando algo que vocês não cobraram, tá? Principalmente isso ali no nosso imóvel. Então é um imóvel relativamente grande, pessoal, esse que eu escolhi aqui para a gente trabalhar hoje, tá? Então ele é bem grandão, fica... só a sala dele aqui era maior do que o apartamento que eu morava no passado, ano retrasado. Então é bem interessante. Mas eu vou começar aqui, pessoal, pela lavanderia, tá? Porque aqui tem 2 equipamentos aqui que gostam de dar problema. Então com 3 na verdade. Então é sobre essas criaturas que nós vamos conversar hoje, tá? Deixa eu ver se eu consigo pegar uma imagem melhor aqui. Tá, não deu boa. Pessoal, vamos começar aqui então pela nossa máquina de lavar e pela secadora de roupas, tá? Aqui é o seguinte, geralmente esses 2 equipamentos eles são juntos em uma coisa só, tá? A máquina de lavar e a secadora de roupa, mas acontece aí em alguns momentos deles estarem separados. A dica aqui para vocês chegou no imóvel para fazer a vistoria de saída, já liga esse item, tá? Já vai lá, já liga, bota girar um ciclo nele, para ver se ela pelo menos está funcionando, ou seja, se os LEDs estão ligando, se o visor está aparecendo. Geralmente, quando não está funcionando, ou por exemplo, está com falta de água no imóvel, ele vai aparecer um erro aqui. Esse erro é o E acompanhado de algum número, depende da marca, tá? Então E4, E8, E não sei o que, então pode aparecer. Então fiquem atentos, pessoal, para não ligarem esse equipamento com a máquina com a água desligada. Então sempre confiram ali com o inquilino se a água está ligada, se apresentou. Aqui é um daqueles equipamentos que vale a pena você perguntar se apresentou algum tipo de problema durante a locação. Obviamente que esse inquilino não vai ser tão claro contigo, mas vale a pena você perguntar, tá? Ponto importante, façam um vídeo, pessoal, um ou mais vídeos na verdade, desse equipamento funcionando. Então liga ele, tá aqui na hora da centrifugação, faz um vídeo, tá? Não precisa colocar um ciclo muito longo, né? Não precisa botar ali um ciclo pesado, 16 quilos, senão você vai ficar o dia inteiro ali. Se bem que no apartamento desse provavelmente você vai ficar algumas horas fazendo essa vistoria. Mas para que passe rápido. O principal foco que a gente tem que olhar nessas máquinas de lavar aqui, na de secar também poxa Diego, tem que ver se a roupa ficou limpa, se ficou sequinha. Não é isso, tá? Mas se os botões estão funcionando, se o visor está funcionando, tá? Geralmente isso aqui, ó, aqui ou o pessoal coloca aqui ou aqui embaixo, ó, tá? É onde vai ter um filtro, um dispenser para colocar os produtos ali. Então a gente vai ver as características externas dela, vamos dizer assim, se está funcionando, se estão completas.
Então vamos ver se o vidro não está trincado, se a porta está batendo e está ficando, porque ali tem um engate, um clique que dá ali, e ela é como se fosse abrir um micro-ondas, todo mundo sabe, né? Mas não custa falar. Então tem que ver se isso está funcionando também, se está fechando, porque esse tipo de máquina, como muitas outras, não funciona se a porta não fecha direito. Então tem que ficar atento nisso. Ainda sobre aspectos externos, pessoal, vale muito a pena vocês observarem a parte realmente de pintura e de oxidação nesses equipamentos, tá? Porque principalmente aqui, ó, é uma área úmida, fica uma encostada no outro, fica bem próximo do chão, então para subir uma oxidação aqui é bem fácil. Ah, Diego, oxidação é desgaste natural, desgaste do tempo, então não é responsabilidade do inquilino. Concordo 100% com você, mas vale a pena você anotar, beleza? Principalmente, pessoal, se tiver uma evolução desse problema. Lembra do que a gente já falou na aula passada. Se o problema existe, a gente tem que ver se teve uma evolução do mesmo problema e se vai ser caracterizado como desgaste do uso, desgaste natural ou um mau uso, né? E principalmente o que você combinou com a sua imobiliária. Lembra daquela aula que a gente falou sobre os tipos de vistoria? Se vai ser uma vistoria descritiva, uma vistoria com apontamento de danos e responsabilidades. Então aqui é onde a gente entra com aquilo que você combinou com a imobiliária. Bom, eu vou apontar tudo e a imobiliária que vai passar um pente fino para dizer se cobra ou se não cobra, tá bom? Então façam toda essa verificação nesse tipo de item aqui. Então é importante, voltando, ter fotos e vídeos comprovando o funcionamento ou o não funcionamento destes equipamentos, tá? Um outro equipamento que adora dar problema e é o calcanhar de Aquiles de muitos historiadores é esse gente boa aqui, tá? Chamado aquecedor. Em alguns lugares chama de Junker, mas Junker já é meio das antigas, né? Pouco se vê esse Junker instalado aí fazendo às vezes de aquecedor. Então vamos chamar ele de aquecedor aqui, tá? Esse aquecedor aqui, pessoal, visivelmente ele foi instalado depois da construção do prédio, ó, né? Ele não é um aquecedor normal, natural, vamos dizer assim, do projeto, tá? Então, pontos importantes que a gente tem que observar aqui, principalmente para evitar problemas futuros, para depois ninguém vir cobrar da gente isso. Vamos ver se não tem nenhum tipo de vazamento, tá? Então a gente é importante, vem aqui na cozinha, ó, liga essa torneira gourmet e verifica se não tem nenhum vazamento aqui na parte de baixo desse aquecedor, tá? Principalmente vazamento de água ou de gás, dificilmente a gente vai ter aí uma capacidade de averiguar isso a não ser pelo cheiro, né? Então, pô, tá com cheiro muito forte de gás, certo? Deixa essa água correndo por mais de 1 minuto, assim, porque ele faz o ciclo dele aqui dentro e aí vai aparecer se está vazando ou não essa água, tá? Aqui não é o caso desse aquecedor, esse painel aqui, ó, ele também é um painel meio que improvisado, digital. A maioria dos aquecedores novos já vem com um painel digital aqui na frente. Então, a mesma coisa do erro ali da máquina de lavar. Se não tiver água, se não tiver gás, ele vai apresentar um erro também, tá? Uma pegadinha que muitos historiadores caem é: não testei o aquecedor porque o inquilino já desligou a luz. Só que muitas vezes, pessoal, esse aquecedor ele não é elétrico, tá? Apesar de esse aqui estar ligado na tomada, muitos aquecedores são forçados, ou seja, a ignição deles, vamos chamar assim, através de uma pilha. Então aquelas pilhas grossas de lanterna que se tinha antigamente, então são 1 ou 2 pilhas aqui embaixo. O que isso quer dizer? Que esse aquecedor vai funcionar sem energia elétrica. Então testem o aquecedor, fiquem ligados nesse ponto, tá? Da mesma forma, façam vídeos ou no mínimo uma foto mostrando alguma saída, ou o certo é vocês fazerem de todos, né? Quando estiverem testando as torneiras, os registros, aliás, os chuveiros e tudo mais. Mas no item aquecedor lá no aplicativo Pleno, coloquem uma foto, pelo menos uma foto, com o termômetro mostrando que está passando água quente aqui nesse item. Nos meus tempos de vistoriador, eu gostava de fazer um vídeo e uma foto da chama acesa, inclusive. Então vai aparecer ou aqui no lado ou por aqui, para realmente comprovar, olha, na hora que eu fiz a vistoria desse equipamento, ele estava funcionando, ok? Beleza, você fez a foto de tudo, foto do visor, foto do termômetro, bacana.
Mas tem mais um ponto ainda que a gente tem que prestar atenção. E eu diria, pessoal, que esse ponto é mais importante até do que, sei lá, a foto funcionando, tá? Com ressalvas, que é o quê? Garantir que esse equipamento tenha sido revisado pelo inquilino, ok? Ou seja, aqui, ó, deixa eu ver se aqui a gente vai ter, deixa eu aproximar aqui. Nesse caso a gente não tem, mas aqui vai ter em algum lugar um adesivo informando a data da última revisão, joia? Então, no mínimo 6 meses, tá? Ah, tem imobiliária que permite 1 ano, beleza. Mas se fizer 6 meses da última revisão, vocês vão ter que cobrar a última revisão. Revisão é limpeza, eles abrem esses parafusos aqui na frente, ó, e limpam o bico ali dentro. Principalmente isso, porque vai pegando fuligem ali, entope, não acende, então, mas nesse sentido, tá? Diego, tem aqui uma revisão desse aquecedor, que o inquilino, vamos supor, está morando faz 1 ano, mas o adesivo da revisão que aqui está é de 2 anos. O inquilino já pegou não revisado. Mesmo assim, pessoal, eu aconselho muito vocês anotarem que o equipamento não está revisado. Por quê? Pode tranquilizar o inquilino e falar para ele, olha, meu amigo, se você não pegou o equipamento revisado, não tem problema, mas eu vou anotar aqui. E aí a imobiliária, pessoal, vocês podem colocar isso como uma responsabilidade da imobiliária, talvez, ou do próprio proprietário, lá no pleno vocês conseguem fazer isso, para que eles possam direcionar esse equipamento para uma revisão, antes de uma nova locação, porque é bem perigoso. Eu já vi equipamentos aí com 4, 5 anos sem revisão, mas é muito perigoso, tá? Então, fiquem atentos sobre isso. Não deixem de fazer foto de tudo, beleza? Porque se daqui a pouco aparece um vazamento, alguma coisa assim, não tenham dúvida que eles vão cobrar do vistoriador de saída. Então, cuidado para não ter nenhum tipo de problema ou de situação aqui nesse ponto. Combinados? Pessoal, vou fazer um pause aqui e abrir mesmo para ver se alguém tem dúvida com relação a essas pessoas, essas criaturas aqui, porque dá muito problema. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguém quer perguntar alguma coisa, que realmente é bem importante aqui. Gustavão falou aqui, ó, eu coloco se tem etiqueta ou não, a imobiliária usa informação, o inquilino se revisou, logo manda o laudo. Também funciona, uma foto do laudo ali, fica bem bacana também lá no laudo de vistorias, ou ele manda lá para a imobiliária também. Tem alguns lugares que sim, o inquilino manda o laudo da revisão para a imobiliária. Não é sempre, aqui em Florianópolis, Curitiba, onde eu já trabalhei também, o bacana é o adesivinho ali, que é o que mais funciona, tá? Beleza, então. Pessoal, tudo que eu falei ali para a máquina de lavar roupa, repitam para a máquina de lavar louça, tá? Eu vim agora aqui direto na geladeira porque eu separei uma coisa aqui que ela é bem interessante. Deixa eu pegar aqui um ângulo que talvez vocês consigam ver melhor. Aqui, talvez. Ó. Aqui, pessoal, ó, eu tô de longe de propósito, tá? Nessa geladeira aqui, ó, tem um baita de um amassado, olha só. Tá? Mas o vistoriador mais desavisado, ó, às vezes passa e não vê isso aqui, tá? Aqui é o seguinte. Esse tipo de problema serve, claro, analogamente para qualquer outro problema parecido, tá? Pessoal, se não está escrito na vistoria de entrada, anotem. Por exemplo, vai estar escrito lá na vistoria de entrada assim, geladeira funcionando, ponto final. Uma vistoria de entrada bem ruim, bem fraquinha. Não fala mais nada. Na vistoria não falou da estética, não falou nada, nenhuma outra característica dessa geladeira. Mesmo assim, pessoal, na vistoria de saída, vocês devem anotar os danos que aqui estão. Lembrem, agora a gente vai começar a amarrar e conectar alguns pontos. Lembrem que a vistoria de saída, ela é o quê? É uma vistoria onde a gente vai anotar as diferenças do imóvel atual com relação à vistoria de entrada. Então, se na vistoria de entrada eu tenho a informação que a geladeira está funcionando e mais nenhuma informação, a gente vai presumir, isso é uma forçação de barra, tá? Uma ajuda para o vistoriador de entrada, a gente vai presumir que
o vistoriador não escreveu porque não existe o problema, ok? E aí a gente vai anotar os problemas que existem agora, principalmente aqueles que saltam mais aos olhos, como é o caso dessa geladeira. Eu tenho muita pena do vistoriador que não anotar esse amassado da geladeira, porque ele vai ter que pagar isso para a imobiliária depois, tá? Ou indenizar, ou alguma coisa nesse sentido. Então, pessoal, fiquem atentos. Quando tiver esse tipo de amassado, mancha de tinta, sujeira, tem muito vistoriador e vistoriadora que não cobra na vistoria de saída itens como sujeira, amassados, esse tipo de situação, porque a vistoria de entrada não fala nada. Por exemplo, a vistoria de entrada não estava escrito geladeira sem amassados, mas presume-se que se não estava escrito é porque não existia, tá bom, pessoal? Então, vendo isso, anotem. Pô, Diego, a imobiliária vai ficar meio bolada comigo. Não tem problema, mas vale ela ficar bolada contigo e cobrar do inquilino do que ela ficar bolada contigo e depois te mandar um boleto cobrando, ou uma cobrança, ou você até mesmo perder o cliente, tá? Eu falo bastante isso, pessoal, que a imobiliária vai cobrar do vistoriador. Particularmente, existe meio que um teto, assim, sabe? Eu nunca vi um vistoriador, por exemplo, pagando 10 mil reais de prejuízo. Eu nunca vi, mas ele geralmente perde o cliente, tá? Então, nesse caso, ele perde o cliente. Então, nesse caso, mas vale anotar. Eu já vi empresas de vistoria pagar danos altos. Isso eu já vi. Mas por quê? Para manter o cliente. Até aproveitar e mandar um abraço para o Marcelo, lá da Prates, lá de Sorocaba, que ele me contou certa vez que a imobiliária chegou para ele com uma obra de mais de 20 mil reais, ou 30 mil reais. Se o Marcelo estiver aí, pode me dar um alô. Mas, e ele falou, bom, beleza, né? Eu era o maior cliente dele, dava isso de lucro para ele ali por mês. Para não perder o cliente, ele arcou com isso. Deixou claro para a imobiliária lá as perspectivas, mas acabou arcando com isso, tá? Então, fica esse reforço aqui para vocês. Beleza, pessoal? Sobre essa questão aqui da geladeira, alguém quer trazer alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Massa, legal. Pessoal, outra coisa. Quando a gente vai fazer a nossa vistoria de entrada, a gente orienta, na verdade, que se especifique o material, o tipo, a qualidade daquilo que está sendo escrito na nossa vistoria. Para quê? Para que na vistoria de saída nós tenhamos a oportunidade e condições de poder identificar todos esses itens que estão na vistoria de saída, tá? Por que eu parei aqui a câmera aqui nesse local? Por 2 pontos, tá? Primeiro, temos aqui essa bancada, ok? Lembra que eu falei para vocês que, na dúvida, isso na época quando a gente conversou sobre vistoria de entrada, na dúvida, não coloquem o material se você não sabe, o nome da pedra, tá? Isso eu quero me referir aqui. Olhando de longe, essa pedra aqui pode parecer o quê? Pode parecer me fugiu o nome agora, calacata, pode parecer, eu já vi cubas exatamente iguais a essa aqui, feitas de porcelanato, pode ser um quartzo, então tem uma série de coisas que podem ser, ou não. Então, se na vistoria de entrada o vistoriador não colocou o nome, ou ele colocou o nome errado, não vai me pedir na vistoria de saída para que o locatário troque a bancada inteira. Daí aqui sim a gente vai se socorrer do que? Da foto, e a gente vai até fazer uma observação na vistoria, né? Que parece que a pedra em questão na vistoria de entrada não condiz na descrição com a vistoria de saída, ok? Aí vocês vão fazer essa observação para a imobiliária, mas tranquilizem o inquilino. Olha, é só uma observação, você vai precisar trocar aqui a peça. Nós recebemos aqui uma reclamação, aqui no Pleno a gente recebeu essa reclamação semana passada. Estava conversando com um cliente e o cliente me falou assim, poxa Diego, o vistoriador colocou na vistoria, eu falo do fogão agora, tá? Um fogão, ele colocou que era um fogão de indução, mas na verdade era só aquele fogão que tem uma resistência embaixo ali, fica quente, aí que vai a panela, ele substitui já viram esse fogão, né? Substitui a chama, tá? Então isso traz problemas na vistoria de saída.
E nós, como vistoriadores de saída, a gente tem que observar esse tipo de situação e entender que, olha, é o mesmo item, só que ele está descrito de uma maneira errada, de uma maneira equivocada. Tomem cuidado na hora que vocês forem passar isso para o inquilino, porque ao falar para o inquilino que está sendo feito, que foi com um material errado, uma descrição errada, por muitas vezes vocês podem descredibilizar a vistoria de entrada. E aí aquilo que vocês vão cobrar, que é de fato do inquilino, vocês podem estar dando para ele vamos dizer assim, um pano para manga, né, vamos dizer assim, para ele falar, olha, não concordo com essas cobranças porque você mesmo falou que o vistoriador escreveu errado determinados itens, tá? Por isso que lá no pleno, você vai ter, na hora de fazer a sua vistoria de saída, a caracterização de inconformidades, quem é o responsável, se é o inquilino, se é o proprietário ou se é a imobiliária. Então, nesse tipo de situação, muitas vezes é legal você colocar aí como responsável a imobiliária para ela avaliar. Isso serve também para benfeitorias, para outros itens que a gente queira deixar aqui, tá? Vamos seguindo adiante aqui, pessoal. Na semana passada, teve um colega aqui, não sei se ele está aqui hoje, ele pediu para a gente falar sobre luminárias, tá? Então vamos aqui nesse apartamento tem duas bem bonitas e aí eu quero trazer para vocês. Bom, tem essa aqui, mas é aqui, ó. Ó, beleza. Chegamos aqui na luminária. Deixa eu pegar um ângulo mais interessante aqui para a gente avaliar bem. Acho que daqui vai ficar melhor. Bueno, pessoal, então assim, ó, questão de luminária. Eu acho muito prudente, tá, por parte do vistoriador, vou falar da entrada para chegar na saída, tá? Muito prudente por parte do vistoriador que faz a vistoria de entrada nomear todas as luminárias. Então assim, eu já vi várias vistorias em que o vistoriador de entrada coloca assim, iluminação, e aí ele coloca a iluminação funcionando e para por aí. Não coloca a quantidade de luminárias, a quantidade de lâmpada, isso pode ser um problema, ok? Para o vistoriador de saída, porque muitas vezes o vistoriador de saída ele vai olhar, bom, iluminação funcionando. Nem sempre, pessoal, o vistoriador de saída, ele olha todas as fotos da vistoria de entrada. Eu, Diego Roberto de Oliveira, nunca olhei todas as fotos da vistoria de entrada. Beleza? Eu sempre confiei muito na descrição, em caso de dúvidas, aí eu consultava as fotos. Mas eu sempre gastava um tempo para olhar essas generalizações que os historiadores faziam. Então, por exemplo, no caso aqui das iluminação. Porque, veja, nesse ambiente aqui, nós temos um lustre, nós temos as luminárias embutidas aqui que podem ser de croica, aqui nós temos provavelmente nesse gesso aqui vai ter aquelas mangueiras ou LED, aqui tem mais uma luminária grandona embutida. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que nomear esses itens, para que na hora de fazer a vistoria de saída, a gente consiga fazer uma comparação mais exata, tá? Mas se na vistoria de saída nós não tivermos essa descrição, nós vamos fazer. Então, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma luminária, deixa eu ver se a câmera vai chegar ali. Não vai chegar, mas tudo bem. Ó, veja que eu tenho todas as lâmpadas funcionando aqui, ó. Mas aqui, ó, eu tenho uma aqui que não funciona, ó. Um LEDzinho aqui que não está funcionando. Aqui eu tenho mais 3 que não estão funcionando. Tá certo? Então não adianta eu botar a iluminação funcionando e agora? Na vistoria de saída eu colocar que tem 3, 4 lâmpadas sem funcionar, sem eu colocar a especificação dessas lâmpadas. Então, de novo, por mais que na vistoria de entrada não esteja bem executado, aliás, bem descrito, nós vamos descrever bem certinho na vistoria de saída. Cada luminária, pessoal, tem um nome, tá? Hoje, com a IADA Pleno e se você tiver dúvida, você pode ir no próprio, usar o Google Lens, mas a IADA Pleno vai resolver bastante coisa. Ou se você tiver com tempo, entra lá no site da Leroy Merlin e você vai ver o nome desses itens, tá? Então, poxa, Diego, eu não sei como é que eu chamo essa luminária aqui. Cara, chama de luminária embutida. Tenha um repertório. E aí você vai escrever luminária embutida com 3 lâmpadas não funcionando, ok?
Claro que aqui eu tenho uma lâmpada de Croy, que essa lâmpada aqui é quente pra caramba, é uma lâmpada bem antiga. Aqui eu já tenho uma lâmpada de LED, tá? E aí você vai especificando isso na vistoria de saída. Eu já vi muito historiador se complicar por causa dessa criatura aqui, desses lustres, tá certo? Por quê? Ou por lâmpadas funcionando aqui no meio, ou por pingentes faltando. Esses pingentes que tem aqui, às vezes são de cristal, às vezes são de vidro, mas na maioria das vezes são de acrílico, tá? Porque, pô, de cristal, um lustre desse aqui de cristal é mais de 100 mil reais, bem mais, tá certo? Então, nem sempre vai ser, muitas vezes vai ser de acrílico mesmo. Mas, de toda forma, faz parte da estética aqui do item. Então, infelizmente, nós vamos ter que chegar aqui e olhar bem de pertinho para ver se está completo, se não está faltando nada. Pô, Diego, acontece de faltar? Acontece. Às vezes o locatário vai trocar uma lâmpada, derruba um cristal, um pingente desse, não repõe. Então, a gente tem que ficar atento nesse tipo de situação. Tá bom? Pessoal, até aqui tudo tranquilo? Alguém quer complementar alguma coisa? Todos bem? Tá certo, a nossa câmera ela não vai até lá no final, tá? Vamos voltar aqui agora para a gente falar sobre... Aqui tem um ar-condicionado, pode ser esse aqui. Beleza. Pessoal, sobre o ar-condicionado, tá? A gente, na questão do ar-condicionado, a gente precisa necessariamente, não vou dizer que obrigatoriamente, mas, bom, na verdade obrigatoriamente, a gente precisa ver se o ar-condicionado está limpo. É quase tão importante quanto a gente falar se ele está funcionando. Então, não basta só nós falarmos, na vistoria de saída, né, que o ar-condicionado está resfriando, está aquecendo, apontar o termômetro ali para ele. Nós precisamos necessariamente informar se ele está limpo. Aqui a gente entra na mesma situação do aquecedor. Só que o ar-condicionado, pessoal, ele suja muito mais do que o aquecedor, né? Porque ele puxa o ar quente, faz toda a transformação ali, toda a passagem e sai o ar frio. Aqui, né, então tudo que tem de poeira, de resíduo no ar, vai ficar no filtro ali. Então eu já fiz vistoria de saída, de abrir desses ar-condicionados e tá grosso assim, ó. O ar-condicionado tá até fraco de tanta poeira que tem. Então tem que pedir na vistoria uma higienização, uma limpeza, uma revisão desse ar-condicionado, tá? Uma dica importante e valiosa para vocês aqui. Se o ar-condicionado estiver aqui no visor ou no controle para sair com 16 graus, aqui de dentro, pessoal, de dentro da máquina, você vai botar o laser do termômetro lá dentro. Esse laser tem que estar numa temperatura muito baixa. Por exemplo, assim, 8 graus, 4 graus, 3 graus, né? Ele não pode estar o ar saindo aqui da máquina já saindo em 16 graus, já saindo em 18 graus. Vai dar erro. O que isso quer dizer? Que a máquina está fraca. Porque imagina, você tem que resfriar um ambiente desse tamanho, ok? Desse tamanho. Então a temperatura daqui de dentro do ar-condicionado ela tem que sair, não vou dizer negativa, mas muito baixa, para dar conta de resfriar esse ambiente inteiro. Então se está 18 no termômetro, aliás 18 no controle, e o teu termômetro está mostrando 16, 18, tem alguma coisa errada com esse equipamento, tá? Aí aqui, pessoal, é o seguinte, ele pode estar sujo, e aí funcionando fraco, vamos dizer assim, ou ele pode estar realmente com algum problema de funcionamento, tá? Um mito que se existe entre as imobiliárias, a gente aqui que é historiador não passa tanto por isso, é que o ar-condicionado ele tem que dar uma recarga de gás. Pessoal, isso é um mito, tá? É uma coisa que os técnicos usam para ganhar um dinheiro aí, vamos dizer, de quem chama para fazer uma revisão. Porque só existe recarga de gás se tiver um vazamento de gás, ok? E esse circuito, vamos dizer assim, tal qual numa geladeira, por exemplo, ele é um circuito, o circuito seria elétrico, né? Mas vocês entenderam, né? Ele é fechado, não tem uma questão, não gasta esse gás, ele não é perecível, ele não gasta.
Então, poxa, quem não conhece, né, na casa de uma avó que tem uma geladeira lá há mais de 30 anos e está lá gelando pra caramba, mais do que a geladeira nova. É o mesmo gás desde sempre. O que eu quero dizer com isso? Se a gente perceber que está com uma dificuldade de resfriar, está sem gás, provavelmente tem um vazamento nesse equipamento. E quando a gente passa para a questão do vazamento, a gente já está falando de um defeito do equipamento. Esse defeito no equipamento, se não foi causado por um mau uso, provavelmente já vai ser algo considerado como estrutural. Tá? Por que eu estou falando devagarinho aqui? Porque você tem que combinar com a imobiliária o que você vai fazer. Você não vai simplesmente tomar isso como um defeito do aparelho, condenar o aparelho e falar para o locatário, beleza, tá tudo certo. Bueno, pode ser o locatário, pode ter mandado fazer uma revisão, uma limpeza, e nessa revisão, nessa limpeza, ter danificado esse equipamento, pode acontecer. Então a gente vai olhar ali a vistoria de entrada, vai ver se está funcionando esse item, mas já deixa combinado com a imobiliária. Bom, se tiver um equipamento eletrônico lá no imóvel que não está funcionando, como eu devo proceder aqui com vocês? Eu devo anotar numa cobrança direta para o inquilino, devo anotar tudo que eu estou vendo lá e vocês vão decidir com o inquilino o que vocês vão fazer. Porque é muito estranho você identificar que um ar-condicionado não está funcionando na vistoria de saída, tirar a foto, mostrar e o inquilino vai perguntar, tá, o que eu tenho que fazer? E você não saber o que fazer. Tá? Então você pode orientar esse inquilino com aquilo que você combinou com a imobiliária. Então se a imobiliária fala, não, você tem que cobrar do inquilino, tudo bem. Você vai dizer para o inquilino, olha, o ar-condicionado não está refrigerando, não está gelando como deveria, comprova para ele isso, ele vai dizer, mas eu já peguei assim. Aí você vai mostrar a vistoria de entrada para ele. Lembra do que eu falei sobre a geladeira, tá, pessoal? Preciso que vocês amarrem um pensamento no outro. Se a vistoria de entrada mostra que está tudo certo, mostra essa vistoria para o inquilino. Se ela não mostra isso, mas aí você vai entrar naquela mesma situação. Se ela não mostra, é porque não tinha o que mostrar no momento. Ela estava funcionando e fechou, tá? Pessoal, essa questão do ar-condicionado, tá claro para todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Alguém faz diferente? Alguém faz alguma coisa que não é assim? Beleza, vou responder aqui o Maurício. Maurício, aqui tem um macete, vamos dizer assim, tá? Se tiver muito alto, não tiver como subir, bom pessoal, primeiramente, né, quando o Maurício fala subir e alcançar, é porque aqui no lado, ó, tem dois negativos, vamos dizer assim, que aí você puxa ele e aí essa capa aqui vem para frente. Em alguns aparelhos mais novos, mais recentes, não tem mais isso. O filtro é em cima, tá? É aqui em cima, beleza? Se não tiver, Maurício, agora respondendo a tua pergunta, se não tiver aqui, olha pelas aletas, por essas abas aqui, tá? Como diz uma tia minha, se tem gente no caminho, tu imagina na festa. O que eu quero dizer com isso? Se as aletas aqui estarão empoeiradas, que é o que mais aparece, a pessoa não teve o trabalho de passar nenhum paninho aqui, então o filtro vai estar um Deus me livre, tá? Na pior das hipóteses, se for aqueles... hoje tem esses equipamentos que são sem vento e tudo mais, não tem aleta, parari, parará. Aí, na dúvida, você pede a revisão e a limpeza. Ah, Diego, não tenho indícios que comprovem isso. Pede, a imobiliária vai liberar. Se a imobiliária perguntar, tá, mas tu comprovou que não estava funcionando? Olha, estava funcionando, estava refrigerando, está tudo certo, só que não sei se foi limpo. E aí a imobiliária decide o que ela vai fazer da vida dela, tá bom? Todo mundo comigo aqui, pessoal? Tranquilo? Isso que a Raquel colocou aqui, ó, não sei se é a Raquel, né? Sei que é o pessoal da R2 aqui, sempre colocar para fazer higienização e revisão. Eu também tinha essa prática, tá? Tanto no aquecedor quanto no ar-condicionado. Colocar, sempre apontar, falar Raquelzinha, salve. Sempre apontar que é para fazer revisão e limpeza, porque é a mesma coisa, pessoal, do nosso próximo tema que eu vou falar agora aqui, que é sobre a pintura, tá? Na dúvida, pessoal, cobrem a pintura, beleza? Porque, ó, esse é um apartamento desse aqui, olhando de longe, aparentemente temos uma pintura nova.
Mas se você for botar o olhinho bem de perto, ó, aqui tem um prego, um parafuso. Teve uma porta que eu passei aqui, que ela estava bem manchada. Deixa eu ver se eu acho ela aqui agora. Esse apartamento é enorme, pessoal. A gente se... Aqui, ó. Beleza, pode ser essa aqui. Então aqui, ó, a gente vai ter a porta bem manchada. Ó o risco aqui embaixo, ó. Então toma cuidado, porque muitas vezes você vai fazer essa vistoria aqui de saída sem o inquilino. Apartamento caro assim, pessoal, o inquilino não costuma acompanhar. Às vezes é uma pessoa famosa, às vezes é uma pessoa, um empresário aí que não quer se expor e tudo mais. Então ele manda um representante, um funcionário, alguém lá. Então ele vai dizer, não, foi pintado e tudo mais. Na dúvida, cobrem a pintura, tá? Obviamente que tem que ter elementos que apontem a sua dúvida. Então, por exemplo, ó, eu tenho risco na porta, eu tenho mancha no teto, eu tenho pregos aparentes, então você vai cobrar essa pintura, tá bom? Mais algum ponto, galera? Alguém para trazer algum ponto? Pessoal, vou avançando, tá? Essa aqui eu quero que seja a nossa última aula sobre isso, então eu vou acelerar bastante aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão colocando aqui no chat, tá? Beleza. Vamos para outro calcanhar de Aquiles, são vários, né? Vários calcanhares de Aquiles aí. A caminha. Pessoal, na cama a gente tem muitos problemas, né? Desculpem o trocadilho aí, mas é o seguinte, na hora de fazer a vistoria, pessoal, da cama, a gente precisa levantar esse colchão e tirar a capa, tirar a colcha, tirar o lençol, tá? Porque aqui existe a possibilidade de a gente ter alguns problemas ocultos aqui, tá? O que pode ter? Pode ter o colchão rasgado, manchado, mancha de fluidos, mancha de comida, mancha de que quer que seja aqui, tá? Pode ter também vários pontos com fio puxado, rasgado, acontece muito. Já vi caso até num quarto de criança, como esse aqui também, né, de dinossaurinho aqui na parede, de estar com a mola até estourada assim, né, e aí depois o pai até falou, não, realmente ele pulava na cama e tudo mais. Então, nesse caso, pessoal, tem que tirar, não tem o que fazer, a não ser aqueles casos em que são, obviamente, a colcha ou a capa já costurada, né? Mas façam a foto desses itens, desse colchão inteiro, comprovando que tem o defeito ou que não tem o defeito, tá? Porque a chance de dar BO aqui, ela é bem grande. Em alguns casos, uma higienização no colchão já funciona. Em outros casos, somente a troca, tá? Então, quando vocês identificarem na vistoria de saída de vocês que tem um colchão que está muito manchado, que está com mau cheiro, na dúvida, cobrem a higienização ou a troca, tá? E voltamos. Poxa, Diego, na vistoria de entrada não tinha falando nada. Partimos daquele princípio. Se não falava nada no começo, quer dizer que não tinha, né? Claro que muitas vezes a gente sabe, quem é vistorador há mais tempo, sabe que se o vistorador não falou no começo, é bem possível que ele tenha esquecido, né? Mas vamos partir deste princípio, tá bom? Pessoal, aqui alguma dúvida? Todo mundo tranquilo? Todo mundo comigo aqui? É isso aí, Luiz. Várias camas com estrado quebrado. Isso acontece, tá? No caso de estrado quebrado, a gente até me trouxe um ponto aqui que eu acabei esquecendo, Luiz. Obrigado pela lembrança. É a parte de cupim nas camas de madeira, nos móveis em geral, tá? Pessoal, quando vocês se depararem com cupim nos imóveis, anotem também. Pô, Diego, mas é uma praga, é algo que o inquilino não tinha controle e tudo mais. Concordo em partes, tá? Por quê? Porque o inquilino ele pode até não ter o controle disso. Pode ser que quando ele chegou já tinha esse cupim lá e veio manifestar depois. Mas ele tem o poder de avisar a imobiliária. Lembrem que a gente falou numa outra aula. O locatário ele pode ser responsabilizado pelas ações dele, ou seja, por aquilo que ele danificou no imóvel, os seus prepostos, seus representantes, seus familiares, mas também ele pode ser responsabilizado pela omissão. Então tem um início de um cupim, alguma coisa assim, e esse locatário não avisa, por exemplo,
a imobiliária e isso se infesta no imóvel inteiro. Eu já vi casos de eu mesmo ter cobrado isso na vistoria de saída, do locatário ser responsabilizado por trocar uma porta, por trocar um guarda-roupa. Eu mesmo já cobrei isso. Com essa argumentação, tudo bem, o inquilino até tirou uma onda, mas não foi eu que botei o bicho aí, mas você poderia ter avisado que ele chegou. Eu falei para ele e aí, né, ele se convenceu lá. Eu sinceramente não sei dizer se ele pagou para a imobiliária, mas eu cobrei, tá bom? Combinado? Beleza, pessoal, vamos avançar. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Tá, a Raquel falou que já teve bastante... Ó, alguém falou do Tadala aí, ó, segue o jogo. No meio de uma vistoria não é muito recomendado, tá? Show. O Alexandre aqui, ó, trabalha em imobiliária, o imóvel está imperfeito até o reajuste do aluguel. Aí surge cara, isso não tem nem dúvida, assim. Aí o inquilino de uma vez para outra, né, faz uma vistoria de revisão lá no imóvel e tem um monte de problema lá no imóvel, tá? Maravilha. Bom, pessoal, eu quero vir aqui na sacada, que eu tenho um toque muito importante para dar para vocês. Deixa eu fechar aqui. Não, deixa eu pegar aqui. Eu acho que essa câmera, ela não foi na sacada. Vamos ver aqui. Se não foi na sacada, eu vou usar um outro exemplo para vocês, tá? Deixa eu ver. Veio sim. Perfeito, tá aqui, ó. Bom, pessoal, para quem não conhece, isso aqui é a beira-mar norte de Florianópolis, tá? Para quem é de Vitória, é praticamente igual a beira-mar de vocês. Lá no fundo tem a Vale, né? Então é praticamente igual, assim. Bom, enfim, mas só para vocês saberem onde é que a gente está. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, pessoal? Tem um problema que eu já tive várias vezes, que são a tal da rede de proteção. Aqui não é o caso, tá? Não tem rede de proteção aqui. Mas o que acontece? Em imóveis como esses aqui, ou como qualquer apartamento também, o inquilino ele vai colocar ali rede de proteção. Às vezes ele tem cachorro, tem gato, tem uma criança pequena, enfim. Até aí tudo bem. Qual que é o problema? Quando esse inquilino vai embora e retira essa rede de proteção. Na verdade, é até bom para nós, enquanto historiadores, que ele não retire. Por quê? Porque daí a gente lembra de pedir para ele tirar. Porque o grande problema aqui não são as redes de proteção propriamente dita, mas são os ganchos de metal que esse historiador, que esse inquilino coloca aqui nessas redes de proteção. E muitas vezes esse cara, eu já vi casos, por exemplo, de o cliente furar o mármore, o granito. Olha só que tragédia, furar todo o granito. E aí depois a imobiliária, né, surtar, o proprietário surtar, e com razão, e aí cobrar isso do inquilino, aliás, cobrar isso do vistoriador. Poxa, uma coisa é você fazer um pozinho ali de granito e fechar com uma massinha um furo, 2 furos. Só que para uma rede de proteção, num raio desse tamanho aqui, ó, vocês sabem que aqui vai no mínimo uns 10 ganchos para poder prender essa rede de proteção, para não ter espaço para passar e tudo mais. Quando esse gancho fica visível, ainda é tranquilo. Daí agora eu vou dar para vocês a dica de ouro. Quando esse gancho está por fora, por baixo da soleira ou às vezes na parede, tá? Pessoal, tem um microfone ligado aí, desliguem por gentileza. Ô Cassiano, se conseguir desativar aí para mim, mano, obrigado. Show. Aí aqui, então a gente tem esses ganchos, tá? Então fiquem atentos nisso, anotem e cobrem isso na vistoria de saída. Mas, sempre tem um mais, né? Quem é aqui de Florianópolis vai saber o que eu estou falando. Essa imobiliária aqui, a Giacomelli, que é aqui no site que a gente está, ela pede para não solicitar a retirada dos ganchos de rede de proteção das janelas. Se alguém já viu algo parecido, comentem aqui, tá? Mas ela pede para não retirar. Qual que é a justificativa? Bom, Diego, já está furado. Se fechar, o próximo inquilino que entrar vai furar de novo. E aí vai deixando essa parede cada vez mais fraca ou cada vez mais furada, tá? Então eles pedem para não tirar. Eles partem do princípio também, eles têm lá alguma coisa dentro lá da imobiliária deles, que eles combinam com o inquilino para que o inquilino avise quando for colocar essa rede de proteção, para ver se o proprietário autoriza.
Se o proprietário não autorizar, o inquilino já se muda para o imóvel sabendo que não pode colocar rede de proteção, sob pena aí depois de ter que trocar, por exemplo, imagina ter que trocar as pastilhas do lado de fora desse prédio e tudo mais. Então tem problemas à vista aí, tá? Foco prestem atenção na rede de proteção. Se já tiver rede de proteção no imóvel no começo da locação, ou seja, dele ser do imóvel, esse inquilino tem que devolver essa rede de proteção inteira, certo? Mas tem uma questão também, se for uma locação muito grande, muito longa, em locais como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, de frente para o mar e tudo mais, pode acontecer de essa rede de proteção, depois de um tempo, ela tem uma data de validade. Para quem não sabe, rede de proteção tem uma data de validade, dependendo do material, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Depois de um tempo, aquele nylon ele vai se desfazendo, ele vai se esfarelando, você bota a mão e ele arrebenta sozinho, tá? Então, eu ia fazer uma piada de extremo mau gosto, mas eu não vou fazer, tá? Então, né, uma tragédia que aconteceu recentemente, não, já faz mais de 10 anos, mas enfim, esquece. Às vezes a minha boca fala mais rápido do que a minha cabeça, tá, pessoal? Mas deixa quieto. Voltando. Então, combinem também com a imobiliária sobre isso. Olha, anotem na vistoria, mas muitas vezes essa rede de proteção ela arrebentou por um desgaste do uso, aliás, um desgaste de exposição ao tempo. Então não quer dizer que essa rede de proteção ela é de responsabilidade do inquilino fazer a troca, tá bom? Então sobre rede de proteção era isso, só que tem mais um caso que eu quero falar para vocês, ainda sobre instalações externas quando a gente não vê. Existem muitos casos que tem os ar-condicionados, que o inquilino coloca esse ar-condicionado, mas a máquina fica por fora da fachada. Muitas vezes, esse por fora da fachada não foi aprovado pelo proprietário, não foi aprovado pelo condomínio, não tem uma capa de proteção, ou tinha a capa de proteção e o inquilino jogou essa capa fora. Enfim, várias situações. E pior ainda, o inquilino tira o ar-condicionado dele, fecha tudo por dentro bonitinho, o vistoriador nem faz ideia que isso existiu e por fora tá tudo esculhambado, tá tudo sem reboco, tá com fios aparentes, tá com aquela abertura para passagem dos dutos aparentes também. Então quando vocês forem fazer vistoria, pessoal, principalmente em sacada e nos quartos, coloquem ali, dá um pescoção para fora para ver se não tem nada de anormal, tá? Isso aí, eu não sei se a Patrícia vai estar aqui ou qualquer outra pessoa que já fez treinamento comigo na minha época de house, eu sempre falo isso, porque a gente já teve muitos problemas com relação a esse tipo de situação, tá? Então, fiquem muito, muito atentos sobre essa questão do lado externo. E assim, pessoal, não é barato, tá? Eu já vi vistoriador, aí eu já vi mesmo, o vistoriador ter que pagar do bolso dele. Ter que arcar com descida de rapel, sabe aqueles balancinhos? Aqui em Florianópolis, na época que eu estava na house, só para o cara descer de balancinho, era entre 800 e 1.500 reais, dependendo da altura, dependendo da complexidade, para poder fazer o que tinha que fazer de reparo ali. Tudo isso, um pescoção ali para fora resolveria. Tá bom? Pessoal, eu acho que a gente cobriu bem aqui todos os nossos principais pontos que a gente poderia cobrir na vistoria de saída. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me perguntar alguma coisa? Obviamente a gente não vai conseguir nunca cobrir tudo, porque são milhares de itens. Mas peguem o que eu passei aqui para vocês e analogamente usem para outras situações da vida de vocês. Tá? Então, por exemplo, eu falei da rede de proteção e do gancho da rede de proteção. Diego, o que eu posso olhar parecido? Um varal. Vocês já devem ter visto, eu já vi em Curitiba, já vi em Brasília, aqui em Florianópolis também. Principalmente em apartamento de estudante. Os caras colocam o varal pelo lado de fora da janela, não é verdade? Então eles colocam o varalzinho, aquele sanfonadinho, por fora da janela ou do quarto, quando o estudante divide o quarto com o apartamento com outros estudantes, cada um tem o seu ambiente ali. Eu já vi na área de serviço pelo lado de fora,
tá bom? Então prestem atenção nisso e analogamente vocês vão fazendo essas comparações. Tá? Vou passar aqui pelo chat aqui rapidinho e aí quem quiser fazer alguma pergunta, alguma situação, aí vocês podem mandar aqui pra gente também. Ó, a Raquel mandou aqui pra gente, ó, que cupim aponta, porém se tem algumas imobiliárias que nem querem que seja citados. Isso talvez na vistoria de entrada, né, Raquel? Ou na saída também, porque ela não quer se virar com o inquilino para isso. Ela deixa passar, o proprietário se vira com isso depois. Qual que é o problema aqui? É você não anotar isso, aparecer 2 meses depois, o proprietário reclamando, e aí o inquilino, o proprietário, a imobiliária vem cobrar isso da vistoria de saída. Acho super tranquilo, se a imobiliária pede para não anotar, é aquilo que a gente já falou várias vezes. Combinem com a imobiliária e anotem por escrito. Isso que a imobiliária vai falar, tá? Que isso que a imobiliária combinou com vocês. Mas é isso, Raquelzinha, eu também prefiro anotar e prefiro citar tudo também. A Victoria botou aqui, ó, sendo vistorador autônomo, repassamos as pendências para a imobiliária em questão e ela faz esse contato e resolução com o locatário. Ou o vistorador faz essa parte. Victoria, isso aqui já foi tema de um bate-papo nosso aqui bastante longo, mas só para resumir aqui para vocês. Eu, como vistoriador, gostava de passar o relatório para o inquilino na hora. Eu chamava o inquilino, a inquilina, ó, vou te passar agora o que eu anotei de divergências. Não precisa se estressar, se você não concordar com alguma coisa, você pode conversar lá na imobiliária. Tudo que eu anotei aqui foi só as diferenças que eu vi com relação à vistoria de entrada. E aí eu passava isso para a imobiliária. Quais são os ganhos aqui, ô Victoria? Primeiro, você cria uma relação de dependência da imobiliária contigo. Então tu já está aí trabalhando numa fidelização desse cliente. Por quê? Porque quando o inquilino vai na imobiliária para discutir com a imobiliária os danos, você carregou um baita de um problema para dentro da imobiliária. Porque o inquilino vai chegar lá no imóvel e vai dizer assim, lá na imobiliária, e vai dizer, pô, não concordo com tal coisa. Que coisa? A imobiliária vai perguntar para ele e ele vai falar. Só que, concorda comigo que é muito melhor você discutir com o inquilino dentro do imóvel, a ponto de você já esclarecer e pontuar algumas situações, do que deixar a imobiliária que não sabe bulhufas do que está sendo falado, discutir isso com o inquilino. Pode acontecer até da imobiliária achar isso um ponto negativo. O inquilino chegar na imobiliária e falar, pô, não sei, a vistoriadora não me falou nada. Então eu, Diego, sempre gostava de ler para o inquilino a vistoria de saída, tá? Felipão, pode fazer tua contribuição aí, irmão. Sei que é sempre bacana. Felipe? Oi, Digão, tava só abrindo o microfone aqui, beleza? Deu boa, deu. Manda aí, irmão. Cara, essa discussão sua aí é difícil. É difícil, não é fácil. Porque assim, eu já estou um tempozinho legal no mercado, já trabalhei como CLT na imobiliária. Na época de CLT, então a gente fazia mais ou menos o que você faz, né? A experiência que você teve. A gente parava, explicava, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje, como um parceiro na imobiliária, acho que tem 1 mês e meio, 2 meses, se eu não tivesse como historiador, o cara tinha batido o historiador dentro do imóvel. Acredito. Então, assim, mediante dessa situação, a gente parou de conversar dentro do imóvel. Entendi. Sim, acho que vale até uma dica para todo mundo. A gente prefere ter um feedback direto com a imobiliária, onde que a gente faz cada vistoria e passa para ela a experiência dentro do imóvel. Olha, na vistoria de hoje, aconteceu isso e isso, o imóvel está desse jeito, porque eu acho que nem sempre a gente consegue transmitir, principalmente as vistorias de saída, a real situação do imóvel. Às vezes vai pontuando, tem umas coisinhas pequenas aqui, ali, fica um relatório extenso, mas quando você pega o contexto geral do imóvel, o imóvel tá legal. Então, assim, eu vou te falar por experiência, dentro do imóvel, passar essa informação direto, pelo menos para mim, aqui em Belo Horizonte, a experiência não foi legal, não. Boa. Eu já passei por isso também, pô, já fiz vistoria que o cara me apontou uma chave de fenda, pô, eu tive que sair de costa, andando de costa, assim, eu de dentro do imóvel, ele lá, eu aqui, daí eu saí e fui embora. Acontece, tá, pessoal? Mas tanto nessa abordagem que eu passei para vocês, quanto a que o Felipe passou, tem um ponto em comum, não sei se vocês perceberam. Existe uma conversa, uma explicação de como está o imóvel.
seja para o inquilino, seja para a imobiliária. Então, a Victoria, vê o que mais se adapta no teu perfil de trabalho e para o teu cliente também. Agora, o ponto importante aqui é, o vistoriador tem que conversar com alguém, pelo menos dar um feedback desse imóvel. Porque o que o Felipe falou, a gente falou em alguma aula passada também, cuidado na hora de fazer a descrição de um item para não denegrir o imóvel. Vou usar as palavras do Felipe. Às vezes você tem uma manchinha numa pintura aqui, você tem um lascado ali, mas tu não pode considerar o imóvel inteiro com pintura ruim, entende? Ou só porque tem um lascado aqui, vai considerar o item todo ruim. Então esse contato com a imobiliária, no caso do Felipe, eu tenho certeza que já resolve bastante coisa, porque quando o inquilino chegar na imobiliária lá avoadão, todo estressado, a imobiliária já vai estar vacinada. Não, beleza, já conversei aqui com o vistoriador, com a vistoriadora, eu já sei como que é como que está a situação. Mas aí é questão de conversar com a imobiliária, questão de perfil. O pessoal da Imob Contento, por exemplo, lá de Ribeirão Preto, o Éder, o Marcelo da Prates, vou citar ele de novo aqui, eles não querem nem saber, pessoal, eles quebram o pau com o inquilino e tá tudo certo. São eles que fazem até a rescisão do contrato em algumas vezes, tá? Eles fazem o que eles chamam de gestão de conflitos. Então, para eles, quanto mais conflito, melhor, porque daí eles conseguem cobrar isso da imobiliária por um outro serviço que está sendo prestado, tá? Alguém perguntou aqui, ó, modelo, falaram aqui. Você já falou do piso, como a gente falou na semana passada. A gente falou, até citei o caso do piso de IP, na semana retrasada. Tinha um piso de madeira de IP e tal, bem bonitão. Mas no caso aqui, só para não deixar passar em branco, o piso ele vai ter um desgaste natural, né? Ele vai perder o brilho, vai ter ali... Só que você tem que ficar atento à questão de rachadura e fissura, que tem ali algumas diferenças. E assim, manchas, a gente falou também sobre mancha de ferrugem, mancha de tinta. Tem alguns pisos, pessoal, que eles mancham com água. Tá? Eu vou falar mancha com água para ficar mais fácil da gente entender. Mas eles são aqueles porcelanatos, principalmente porcelanatos liso, assim, polido. E cara, ele parece que ele infiltra alguma coisa nele ali que ele fica manchado. Você pode passar o pano que você quiser, ele não vai sair. Tá? Muitas vezes isso é um defeito da peça, não é algo causado pelo inquilino. Mas o apartamento, por exemplo, ele pegou o apartamento 0 bala, novo, e isso infiltra por baixo. Tá? E aí antes não tinha mancha, agora tem. Então a dica aqui, não sendo um desgaste normal de uso, perder um pouco do brilho, anota, tá? Anota risco, anota defeito. Claro que vai chegar um momento que, tem os riscos de uso normais, a imobiliária não vai pedir para o inquilino cobrar, aliás, trocar esse piso. Mas se for um piso de cerâmica ou de porcelanato, presta atenção se não está rachado, se não tem mancha de ferrugem, mancha de cola, mancha de tinta. Se for um piso laminado ou um piso vinílico, presta atenção se não está estufado, se não tem pontos que estão esfarelados, se não tem local que está começando a inchar. Isso é sinal de umidade, nem todo piso pode receber água. Alguns pisos eles são resistentes à água, eles não são à prova d'água. Então você pode passar um pano úmido, mas você não pode virar um balde d'água ali para esfregar. Então tem essas situações aí para ficar atento, tá? O Daniel falou aqui pra gente, ó, em relação à varanda, eu considero importante conferir também o funcionamento da cortina de vidro, costuma dar muito problema. É verdade, a gente, não sei se eu cheguei a falar numa outra aula passada, mas fica a dica aqui, tá, pessoal? Cortina de vidro, para quem não sabe, é aquele sistema reiki, que fica todas as abas de vidro num cantinho só, tá? Então, abre tudo, eu acho que eu cheguei a falar isso em algum momento, mas abre tudo, tira a foto de tudo aberto, fecha tudo, tira a foto de tudo fechada, tira a foto da fechadura para garantir que está funcionando. Porque isso, se não está essa cortina de vidro, se ela não tem defeito na entrada, ela vai ter na saída. Porque é muito legal a utilidade disso, mas é uma coisinha para dar problema, assim, vai dar problema em algum momento da vida dela, assim, é uma coisa que é bonita, mas não foi feita para ser. Às vezes a peça é muito pesada, a rodana é muito fraca, quebra, é bastante problema, tá? Você recomenda que na vistoria de entrada, se tiver furos, colocar que é recomendável o inquilino usar os furos existentes? Aqui, na verdade, seria, Maurício, uma orientação para a própria imobiliária.
fazer isso, só que eu já vi imobiliária fazer isso, mas eu acho bem estranho, na verdade, porque, poxa, às vezes o cara tem que dar muita sorte, né, de comprar um móvel que caiba nos mesmos furos ali, então fica meio complicado. O Gustavão aqui, ó, já tomei o esculacho de locatário por não ter apontado cupim na entrada, mas não sou expert, acontece, tá? Tipo, tem que prestar atenção. Indícios de cupim, pessoal, na vistoria de entrada ou na vistoria de saída, porque às vezes o inquilino limpou o imóvel, tá? Madeira furada, então vários furinhos pequenos, certeza que tem cupim ali, ou aquelas bolinhas, né, que fica acumulado ali, isso que o pessoal fala que é cocô de cupim, né? São as madeirinhas que estão ali. Então, isso é batata, vai ter cupim nesse local, tá? Nesse acordo com o imobiliário em que ele pede para não constar no laudo, porém também não assina esse combinado. O que se faz? Manda um e-mail formalizando. Se eles não responderem, aí tu continua colocando, até que eles formalizem isso com vocês, tá? A Victoria aqui, ó, mas e caso o locatário não queira ir na vistoria de saída? Eu trabalhava como CLT e fazia vistoria para a imobiliária em que eu trabalhava e surgiu muitas situações. Cara, aqui, ó, Victoria, a gente também falou recentemente, existem várias decisões judiciais em que a justiça considera inválida, unilateral, a vistoria de saída feita sozinha, tá? Sem a presença do inquilino. Claro que se o inquilino não quis comparecer, eu conheço várias imobiliárias, como a Beta Espaço, por exemplo, lá de Vitória, ela manda um e-mail com uma agenda convidando esse inquilino para ir no imóvel, manda no WhatsApp. Se a pessoa não chegou lá para fazer, essa vistoria vai ser feita, daí a pessoa deliberadamente não quis ir no imóvel e geralmente pega-se a assinatura de 2 testemunhas, tá? Claro que nem sempre as testemunhas estão lá no imóvel, né? Um prestador de serviço, alguém assina essas vistorias, mas cuidado, tá? Cuidado para fazer a vistoria sozinho, só se o inquilino realmente não quiser ir, mas não convidá-lo para a vistoria de saída é bem perigoso. O Alan botou aqui pra gente, ó, quando a área externa do prédio não é de responsabilidade do condomínio, caso tenha feito algumas alterações, como instalação de ar-condicionado ou instalação de tela, deve ter uma permissão do condomínio. Nesse caso, o ideal é pedir para apresentar autorização. Bom, se a responsabilidade não é do condomínio, eu não vejo porque o condomínio tenha que dar autorização, tá? Mas tem muitos casos, o Alan, que tem alguns regimentos internos em que não se pode alterar a fachada do prédio. Ou seja, rede de proteção só pode instalar por dentro, ar-condicionado tem lá o shaft certinho onde tem que colocar esse ar-condicionado. Nesse caso, na vistoria de saída, cara, cobra a restauração, escreve bem assim, restaurar conforme vistoria de entrada ou restaurar conforme estava antes da vistoria de entrada. Se caso o inquilino não teve permissão, eu não vejo isso como um problema da vistoria de saída, você tem que anotar. Agora, se teve permissão ou não, aí é o inquilino e a imobiliária. A vistoria de saída, cara, eu sugiro que vocês nem se metam em briga entre locatário e condomínio, porque com certeza vocês é que vão sair perdendo, tá? Vamos lá. Maurício, eu acho que o historiador deve ir sentindo como o inquilino está no momento, eu faço isso e percebo se vai dar problema, eu nem toco no assunto. Cara, isso aqui, Maurício, é um nível hard expert, assim, que o historiador, todo mundo deveria desenvolver esse feeling, tá? Eu também fazia isso, eu acho que a Raquel, o Felipe, quem já está mais tempo no mercado aí, que eu conheço pelo nome, pessoal, se eu não citar é porque eu não conheço pelo nome, tá? Ou eu não estou vendo aqui na minha tela, porque tem bastante gente aqui, mas enfim. A gente tem que ir sentindo a vibe do vistoriador, aliás, do inquilino. Pô, o cara chegou belicoso ali dentro da vistoria, chegou pronto para briga. Você já vai dizer para ele, olha, meu irmão, eu vou fazer a vistoria aqui, eu tenho a vistoria de entrada que você mesmo assinou, eu vou comparar o imóvel como ele está agora com a vistoria de entrada. Vou tirar bastante fotos. Se tu não concordar, não se preocupa. Eu vou mandar esse laudo para a imobiliária e eles vão conversar contigo e aí vocês podem decidir entre vocês. Eu, vistoriador, só estou fazendo a vistoria. Nesse momento, pessoal, aqui a gente tem que meio que sair da reta mesmo, tá? Olha, pessoal, só estou fazendo o meu aqui, sou imparcial, não vou puxar nem para um lado nem para o outro. A minha base é o documento, é a vistoria. Acho que é por aí que a gente sai, tá? Raquel, já tive pessoa que quis bater, com certeza. Já fiz vistoria com um cara armado, danado. Depois, no final, que ele foi me falar que era policial, mas não posso fazer nada, fiz o meu lado ali, tá? Pessoal, vou responder mais essa aqui, ó. O Daniel, vazamento em sifão, desgaste em rejunte, torneiras mal fixadas.
são problemas que muitas vezes geram outros problemas, danos em gabinetes, vazamentos maiores, desgaste e tudo mais. Aqui, pessoal, tem o seguinte, tem dois problemas, tá? A gente falou isso também numa das aulas passadas. A gente pode ter um problema que aumentou, um problema que causou outro problema, como é o caso que o Daniel falou aqui. Vamos usar a fechadura como exemplo, tá? Torneira mal fixada serve também. Eu tenho uma torneira que diz na vistoria de entrada que ela está frouxa. E agora, na vistoria de saída, ela está mais frouxa. Aparentemente, é uma evolução do mesmo problema. Ok. Eu tenho uma vistoria de entrada que diz que a torneira está frouxa. E agora na vistoria de saída eu tenho outra torneira. Ela foi trocada. Opa, nesse caso a gente tem que apontar que foi trocada. Não é porque eu tinha um problema que eu vou aceitar outro. Tá bom? Eu já vi isso várias vezes. Por exemplo, no armário dizia que a gaveta estava frouxa. Ok? Emperrando e tal. E aí o inquilino devolvia, por exemplo, um móvel com a porta quebrada, com a dobradiça. São coisas diferentes, elas não se misturam. Tá? Um outro ponto ainda. Beleza, eu tenho uma torneira frouxa. Dessa torneira frouxa me gerou um vazamento. Não tinha vazamento antes, gerou um vazamento agora. Desse vazamento apodreceu o gabinete. Aqui eu acho que a gente, como historiador de saída, nós temos que anotar, mas existe uma possibilidade muito grande desse locatário se dar mal, porque ele deveria ter avisado a imobiliária, olha, surgiu um vazamento aqui. Até porque na lei do inquilinato tem um dispositivo que vai falar que o inquilino ele é obrigado, é responsabilidade dele a levar ao conhecimento do locador danos, reparos, defeitos que incumbam ao proprietário reparar. Então, lembra da omissão. Se ele não avisou, ele não cumpriu o que estava na lei. Então, a responsabilidade pode passar a ser dele, tá? Pessoal, passamos bastante aqui já do nosso horário. Eu vou abrir aqui para o Alexandre fazer a contribuição dele e aí a gente já vai para o nosso encerramento, tá bom? Fala aí, Alexandre. Ô, Diego, tô com um pepino que é com papel de parede, cara. Tá, outro BO. É um puta de um BO, porque assim, ó, cara, eu já trabalhei no ramo de construção, tá? E a gente sabe que a cola, ela tem lá o prazo dela. Chega uma hora que ela resseca de um jeito que ela descola. Certo? E é uma parede que pega pro sol. E tá uma briga do caramba, assim. Na vista de entrada tava lá bonitinho. O inquilino, depois de 4 anos, aí você pega o papel de parede, você olha por trás, você olha que a cola tá ressecada, que não foi dele. E o proprietário tá brigando por causa desse bendito desse papel de parede. Cara, esse proprietário vai perder, não tem nem. Se ele for levar jurídico, ele vai perder, sem a menor sombra de dúvidas. Aqui é aquele caso, né? A gente, como historiador, tem que anotar, não sei se foi isso que vocês fizeram, as diferenças. Então, antes eu tinha um papel de parede bacana, agora tá soltando. Se você puder dar essa informação para a imobiliária que a cola tá ressecada e tudo mais, fica a joia que a imobiliária também pode conduzir. Mas assim, nesse caso, nesses elementos que você trouxe aqui pra gente, nitidamente é uma responsabilidade do proprietário, é um desgaste de uso normal. A própria lei diz desgaste de uso comum, desgaste natural, responsabilidade do proprietário, não tem o que fazer, tá? Raquelzinha, vou tirar aí 2 pontos da tua média, tá? Porque essa aula já foi dada, você faltou, não pegou aí as anotações com o coleguinha da aula, né, sobre a lei do inquilinato, mas nós já fizemos ela, tá? Eu vou ver se eu peço pro pessoal encaminhar ali no se o pessoal encaminha pra gente ali, foi uma das primeiras aulas, a gente falou sobre vistoria de entrada, introdução ali, mas eu vou mandar os vídeos lá, peço pro pessoal remandar os vídeos aí para vocês, tá bom? Era isso, pessoal. Então estamos falando por hoje. Cassiano, teremos sorteio hoje? Como é que vai ser? Opa, então passo a bola aí para vocês aí, tá bom? Tá com vocês aí agora. Que é isso, hein, pessoal? Mais uma super aula, muita entrega de conteúdo. Só que no maior grupo de historiadores do Brasil, hein? O Diego entregando muito conhecimento para vocês. E agora a gente vai para a parte boa também, né? Que é o sorteio aí. O pessoal tá esperando. Então, vamos lá. Quando vocês estiverem
na minha tela aí, por gentileza, só dar um ok. Já tá aparecendo já. Tá? Então, beleza, pessoal. Todo mundo que fez, então, a inscrição aqui pela nossa página, tá aqui o nome, e a gente vai sortear aqui. Quem tiver ao vivo conosco vai estar recebendo, então, um Pix de R$100. Perfeito? Vamos lá, então, o primeiro sorteio. Boa sorte para todo mundo aí. E vamos lá, vamos ver quem é que vai ser o contemplado. Carlos Medina. Tá aí o Carlos? Não está. Não tá o Carlos? Então vamos pro próximo. A Gláucia Aparecida Afonso Mendes. Tá aí a Gláucia? Ela está. Tá aí a Gláucia. Parabéns, Gláucia. Boa, Glaucia. Obrigada. Boa, contemplada aí com o nosso sorteio de hoje. A gente vai entrar em contato com você na sequência aí para solicitar as informações, tá bom? Isso aí, então, pessoal, vamos para a próxima, então, sorteio aqui. Vamos ver quem vai ser o próximo ganhador. Vamos lá. Thaís Janaína Progel da Silva. Tá aí, Thaís? Tô aqui. Aí, legal. Tá comparecendo Eba! hoje, hein? Na terceira. Show de bola. Então, Mesma coisa, vamos entrar em contato contigo na sequência, tá? Para conversar e pedir as tuas Perfeito. informações aí. boa. Bom, pessoal, obrigado aí pela audiência de vocês. As aulas aqui, a Victoria perguntou, elas ficam também lá, a gente manda no grupo, tá? Lá do Vivendo de Vistorias, então a gente manda lá. E em breve a gente vai disponibilizar essas aulas aí todas para vocês aí, como se fosse um curso mesmo. Você já tem acesso, né, ao nosso curso de vistorias. Quem não tem, pede, tá, pessoal? O curso é gratuito, esse que a gente já tem disponibilizado para vocês, tá? Então, mas a gente manda lá no grupo também essas aulas no decorrer da semana, o pessoal edita e manda lá, tá bom? Galera, forte abraço aí para... mandar aqui alguns abraços também. Fiquei sabendo no evento na semana passada que tem outros aplicativos aí concorrentes do Pleno assistindo aqui as nossas lives e tudo mais. Então, agradeço aí a audiência. Se quiser entrar em contato conosco aí pra gente poder, enfim, networking, melhorias e tudo mais, estamos aí pelo bem da nossa profissão, tá bom? Então, um forte abraço aí para todo mundo. Tamo junto, pessoal. Valeu. Tchau, tchau.